O Corinthians voltou a campo no Campeonato Paulista 2026, recebendo o Capizariano na Neoquímica Arena em um duelo marcado por algumas curiosidades e contextos interessantes antes mesmo do apito inicial. A partida fazia parte da sexta rodada do Paulistão, na sequência do título do Timão na Supercopa do Brasil, e representava o primeiro jogo diante da torcida após a conquista nacional. O Timão entrou com uma formação alternativa, com vários jogadores da base e reservas, justamente para preservar os titulares pensando no clássico antecipado contra o Palmeiras no próximo domingo. Mesmo assim, a equipe alvinegra teve uma atuação consistente e dominou o jogo desde o início. O jogo terminou 3-0 para o Corinthians. Os gols saíram todos no segundo tempo. Dieguinho, Guinegão e Kaique Ferrari, os três jogadores mais jovens ou vindos da base, garantindo um placar confortável para o Timão. Tecnicamente, o Corinthians impôs seu ritmo mesmo sem força máxima. Embora o primeiro tempo tenha tido mais marcação do Capivariano e chances anuladas, inclusive um gol adversário invalidado por impedimento, a equipe alvinegra foi mais efetiva na etapa final, aproveitando o talento dos Filhos do Terrão, apelido carinhoso dado aos jovens do clube que tem se destacado. A vitória traz uma série de efeitos importantes. 1. Aproximação dos líderes do Paulistão. Com os 3 pontos, o Corinthians chegou a 11 pontos na tabela, subindo para a posição de classificação direta ao mata-mata, quarto lugar na tabela estadual, e ficando a apenas 2 pontos do líder Novo Horizontino. Isso é significativo numa fase em que cada ponto conta para garantir vantagem no chaveamento. 2. Validação da base e dos reservas. O fato de o Timão ter vencido com um time alternativo demonstra profundidade de elenco, capaz de absorver rodízio sem perder competitividade, algo crucial em um calendário que exigirá equilíbrio com jogos importantes em sequência. A confiança hoje passa não só pelos titulares, mas por nomes que começam a se firmar. 3. Controle físico e gestão de elenco. Houve relatos de atletas que saíram por lesão no primeiro tempo, como Caio César e lateral Hugo, o que reforça a necessidade de rodar o elenco. A vitória sem titulares absolutos permite ao técnico fazer escolhas mais seguras nas próximas rodadas e preservar peças para o clássico. 4. Pressão para o Capivariano. Do outro lado, a derrota deixa o Capivariano em uma posição desconfortável na tabela estadual, sem vitórias recentes e ameaçado pela aproximação das equipes na parte inferior da classificação, o que pode colocar pressão extra nas últimas rodadas. Conclusão. O Corinthians versus Capivariano não foi apenas mais uma partida do Paulistão, foi um jogo com significado de gestão de elenco, confiança da base e preparação para momentos decisivos da temporada. Mesmo com a escalação alterada, o Timão mostrou eficiência ofensiva e organização coletiva, consolidou sua posição de classificação e ganhou fôlego para o clássico no fim de semana. A atuação dos jovens, a vitória convincente e o comando tranquilo da partida refletem um Corinthians que não apenas celebra o título recente, mas se prepara para o resto da temporada com equilíbrio entre força e estratégia. Como o Corinthians jogou em campo? Mesmo com time alternativo, o Timão manteve uma estrutura muito clara, algo que nem sempre acontecia em temporadas recentes. Sistema base: 4-2-3-1 sem a bola. 4-3-3 disfarçado com a bola. Os laterais subiam de forma alternada, nunca os dois ao mesmo tempo, o que manteve a defesa protegida contra transições do Capivariano. Isso foi crucial porque o adversário tentou explorar justamente contra-ataques rápidos. Os dois volantes fizeram papéis bem definidos, um mais fixo, protegendo a zaga, outro com liberdade para pisar no campo ofensivo. Isso deu equilíbrio e evitou aquele buraco clássico entre meio e defesa que tantas vezes castigou o Timão no passado. Fase ofensiva: paciência e ocupação de espaços. No primeiro tempo, o Corinthians teve dificuldade para acelerar, mas não se desorganizou, e isso é um ponto-chave. O que o time fez bem? Amplitude constante, pontas bem abertos, esticando a defesa do Capivariano. Meias atacando o espaço entre zagueiro e lateral, algo que gerou os gols no segundo tempo. Circulação rápida após recuperar a bola, sem rifar posse. O time não forçou jogadas pelo meio quando não havia espaço. Preferiu girar a bola, cansar o adversário e esperar o erro. Quando o Capivariano baixou o bloco defensivo, o Corinthians respondeu com infiltrações de segunda linha, chutes de média distância, bolas cruzadas com mais critério, não no desespero. O resultado foi um segundo tempo bem mais fluido, com gols surgindo de movimento coletivo, não de jogadas individuais isoladas. Etapa defensiva.
Organização acima de tudo. Aqui talvez esteja o maior mérito do jogo. Sem a bola, o Corinthians marcou em bloco médio, não recuou demais, fechou linhas de passe centrais, forçou o adversário a jogar pelos lados, onde havia cobertura. A zaga quase não foi exposta em situações de mano a mano, e quando foi, havia sempre um volante próximo para dar suporte. Outro ponto importante: pressão pós-perda bem executada, especialmente no segundo tempo. Isso matou qualquer tentativa de reação do adversário logo na origem da jogada. O que ainda preocupa: nem tudo foi perfeito, e isso é importante destacar. Pontos de atenção: criação ainda lenta contra defesas fechadas. O Corinthians ainda depende muito de desgaste físico do rival para furar linhas baixas. Laterais sentem quando precisam atacar e defender com intensidade. Contra times mais fortes, isso pode virar problema. Falta de um articulador mais criativo em alguns momentos. Quando o jogo pede um passe diferente, o time às vezes gira a bola demais sem objetividade. Ajustes que podem vir nos próximos jogos. Pensando em clássicos e jogos decisivos, alguns ajustes são quase inevitáveis. 1. Meio-campo mais agressivo. Contra adversários do mesmo nível, o Corinthians deve adiantar um dos volantes, pressionar mais alto. Isso ajuda a recuperar a bola mais perto do gol e diminui o tempo de organização do rival. 2. Pontas com mais diagonal. Nos próximos jogos, é provável que os pontas atuem mais por dentro e os laterais fiquem responsáveis pela largura. Isso aumenta a presença na área e dificulta a marcação individual. 3. Rotação sem perder padrão. Talvez o maior ganho do jogo: quem entra sabe exatamente o que fazer. Isso permite rodar elenco sem desmontar o modelo, algo fundamental em calendário pesado. 4. Conclusão tática. O Corinthians venceu o Capivariano não só pela diferença técnica, mas porque soube o que estava fazendo em campo. O time mostrou organização, paciência, leitura de jogo. Não foi um futebol espetacular, mas foi maduro, e em campeonato longo, isso vale ouro. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar. Clique no link dos comentários para ter acesso à minha loja. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Um abraço e até a próxima.